Vocês devem lembrar da nossa última aula e também da nossa primeira, né? Quando a gente falou que tudo que a gente faz tem variações. E na nossa última aula, a gente viu que essas variações poderiam se dever a duas coisas, né? A um tratamento que você está aplicando, de um tratamento para outro teria variações nos resultados, mas também tinha outra fonte de variação, que era aquela própria do erro experimental. Vocês devem muito bem lembrar daquele caso. E quando a gente fazia o ANOVA, a gente tinha que fontes de variação, tínhamos a fonte de variação dos tratamentos, fonte de variação do erro, os resíduos, e fonte de variação total. Também temos os graus de liberdade, etc. Soma de quadrados, quadrados médios, a gente viu que tudo isso tinha a ver com a variância, por isso é chamado análise de variância ANOVA, certo? Aqui a gente tinha graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio e o F calculado. Tudo bem. Agora, temos três fontes de variação: tratamento, erro, total. Aliás, poderíamos dizer que apenas duas: tratamento e o erro, né? O total vai ser a soma dos dois, então podemos concluir que temos apenas duas fontes de variação. Ok, mas agora vamos supor que a gente está vamos supor que a gente quer avaliar fertilizante. A gente quer avaliar fertilizante. Se a gente quer avaliar um fertilizante A, B, C e D. E agora vamos lá, e esse fertilizante a gente vai aplicar a cultivos, vamos supor que seja a laranja. Mas nós temos campos ou fazendas, temos no Rio de Janeiro, temos em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, bom, no sul, tá? Mato Grosso do Sul, bem lá no sul, eu não sei. Vocês poderiam me ajudar? Não, Mato Grosso do Sul, não. É Centro-Oeste. Centro-Oeste, professor. Ah, tá. Qual seria o sul? Ou algum estado ali? Rio Grande do Sul? Tá, Rio Grande do Sul. Não sei, deve se abreviar assim. E o norte seria Maranhão? Ok. Amazonas. Tá, Amazonas. Amazonas. Tá, vou botar Maranhão e Amazonas, tá bom? Aqui em Minas Gerais, eu vou colocar na serra mesmo, onde é mais alto. Tudo bom? Aqui, estou colocando condições extremas. Maranhão e, bom, eu posso estar errando aqui, mas
Eu acho que aqui faz muito calor, né? Pouca chuva, tá bom? Pessoal, eu quero que vocês me digam uma coisa. O que vocês pensam? Independentemente do fertilizante, em qual desses estados vocês acham que a laranja vai produzir mais? Podemos chutar, vamos supondo também, podemos supor também. Será que vai crescer mais em Minas Gerais, na Serra? Ou será que o rendimento na Serra será igual que num calor como em Maranhão, que supondo que aqui que não tenha chuva, o rendimento vai ser igual aqui que é no Maranhão e que na Amazônia, onde tem muita chuva? Não, professor. É porque, assim, a laranja, a produção é entre 20 e 30 graus. Então, no calor, quando tem picos muito altos de calor, ela produz menos, né? Então, no Maranhão vai ter uma produção menor. Muito obrigado. Então, Maranhão não vai ter uma boa produção. Perfeito, vamos supor, tá? Rio de Janeiro também não muito boa, né? Talvez a melhor vai ser Minas Gerais, certo? E no frio de Rio Grande do Sul, talvez, sei lá, não sabemos. Ela não tolera também, muito frio, né? Muito frio também não. Olha só, que legal. É isso. Essas coisas que queremos conversar. Amazonas talvez mais ou menos, com o Rio de Janeiro, talvez se adaptando ao calor, mas já é mais calor do que ele precisa, mas vamos pensar todo mundo, é um fato que vai ter diferenças no rendimento apenas porque vai ter diferença no rendimento apenas pelo lugar, pela localização geográfica. Concordam comigo? Pelo clima, etc. Pelo clima, condição geográfica, clima que já quer dizer chuva, temperatura, etc., né? E junto com o clima pode estar atrelado à qualidade da terra, etc. Então, é um fato que vai ter diferenças do rendimento da produção em cada um, ou em todos, ou na maioria destes lugares onde a gente está aplicando os 4 fertilizantes. Concordam comigo? Sim. Perfeito. Pois é. Perfeito. Agora, vamos supor que a gente esteja em outro caso, e agora a gente esteja falando do seguinte: eu quero avaliar metodologia de ensino. Eu tenho metodologia 1, 2, 3 metodologias de ensino. E, mais uma vez, eu quero testar que tão boa seja essa metodologia de ensino onde, vamos supor, eu vou pegar um país subdesenvolvido ou vou pegar um país cujo índice de desenvolvimento seja muito baixo, índice de desenvolvimento baixo, ou seja, um país pobre, que a população não se alimenta bem, tudo bem? País A, eu vou pegar e agora eu vou pegar outro país com um índice de desenvolvimento alto, ou médio talvez, médio, país subdesenvolvido,
e vou pegar um país com um índice de desenvolvimento alto, país desenvolvido, e talvez um país como Japão, talvez, onde a educação é muito, muito, muito boa. Independentemente da metodologia de ensino, é um fato que os alunos de um país subdesenvolvido ou de um país de índice de desenvolvimento muito baixo, um país pobre, onde grande parte dos ninhos, das crianças, não tem uma boa alimentação, eles terão mais problemas para assimilar os conhecimentos que estejam sendo transmitidos para eles. Concordam comigo? Ou seja, eu sei que aqui vai ter diferenças. É igual que eu sabia que iria ter diferenças na, na laranja pelo lugar, aqui eu sei que vai ter diferença na capacidade dos alunos assimilarem o conhecimento pelas condições de nutrição ou desnutrição que que eles tenham. Ou em outros países desenvolvidos, tenham talvez a possibilidade de viajar mais, sejam bilíngues, etc. Então, é um fato que vai influenciar o quê? Vai influenciar o lugar, mais uma vez, mas não, nem sempre é o lugar aquele que influencia. Vamos agora, eu estou numa fábrica, tudo bem? Eu quero avaliar, agora eu quero avaliar, a gente está numa fábrica, um segundo. Ok, eu quero avaliar na fábrica o rendimento da produção. Rendimento da produção. Perfeito. Por exemplo, eu estou fazendo extração de óleo de dendê. Perfeito, eu estou fazendo extração. Esta é a minha variável resposta, mas eu comprei duas marcas, quero comparar duas marcas ou três marcas. Três marcas de maquinária, equipamento para encher as garrafas automaticamente, tá bom? Para encher as garrafas. Encher garrafas automaticamente. Eu quero ver qual dessas três marcas, supondo que as três as três maquinárias tenham a mesma capacidade. As três falam, 10.000 garrafas cada 8 horas, vamos supor. Tá? Eu estou avaliando a marca a marca B e a marca C. Depois, eu vou lá e eu tenho três turnos de trabalho. De manhã, tarde e noite. O produtor não quer que tenha diferença, mas é um fato que à noite o rendimento baixa. Especialmente se o pessoal, por exemplo, ele
está nesta semana turno de noite, começa segunda-feira, pode render quase igual que de manhã ou à tarde, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, o pessoal vai estar cada dia mais cansado. Ou seja, vamos supor que essa máquina, esse equipamento não seja totalmente automático. Precise do operário para agilizar a coisa. Então, olha só, o rendimento da máquina vai depender do turno no qual está sendo desenvolvida essa atividade. Deu para entender, pessoal? Mas eu quero comparar as três máquinas, certo? Vou colocar mais um exemplo. Eu tenho três formulações. Outro aqui pequeno aqui, ó. Um exemplo bem pequeno aqui. Vou tirar esse aqui. Vou fazer um aqui em branco. Outro exemplo pequeno aqui, eu tenho cinco formulações. Cinco formulações. De ração para frango. Frango é pollo, France. Então, eu quero saber qual dessas cinco formulações vai fazer que o frango ganhe de peso mais rapidamente. O frango, quanto mais rápido ele ganha peso, eu posso levar ele ao mercado rapidamente. No final, ele está convertendo os carboidratos em proteína, é uma máquina de conversão de proteína. Quanto mais rápido ele fizer isso, então eu, como produtor, vou ganhar mais. Posso, no lugar de produzir 8 pateladas de frango no ano, poderei produzir 10, 12, então vou ganhar muito mais, pela mesma quantidade de trabalho, etc. Mas, quando eu vou no frango, eu vou ter macho e fêmea. É evidente que o frango macho vai ganhar gordura, corpo, bem mais rápido que a fêmea. Concordam comigo, pessoal? Em todos esses exemplos, a gente tem uma coisa que queremos saber, por exemplo, aqui, ó, qual dos fertilizantes é melhor? No primeiro exemplo. No segundo, qual a metodologia de ensino é melhor? No terceiro, qual das três marcas, é a melhor? E no quarto, qual das cinco formulações é a melhor? Em todas elas, temos um objetivo, queremos saber alguma coisa, qual é melhor, ou se tem ou não diferença entre elas. Perfeito. Mas temos, em todos esses exemplos, temos alguma outra coisa que também muda, e que é um fato que muda. Concordam comigo, pessoal? Nós não queremos saber se em Minas Gerais vai produzir melhor, vai ter mais rendimento na produção de laranja. Talvez isso já sabemos, como o Carol falou, a temperatura de lá pode ser a ideal. Vamos supor que seja assim. Então, já sabemos que em Minas Gerais é mais fácil, vai ter melhor produção. No caso da formulação, nós já sabemos que o frango macho vai ganhar peso mais rapidamente que o frango fêmea,
mas ninguém vai vender para a gente apenas pintinhos de frango macho. Vão vender os dois. Na metodologia de ensino, nós já sabemos que em países mais desenvolvidos, o pessoal vai aprender mais rápido. Não queremos saber isso, queremos saber qual método de ensino vai ser o melhor. Quando queremos avaliar o rendimento da produção, nós já sabemos que à noite vai ter menor produção, menor rendimento, porque o pessoal está cansado, especialmente quando chega mais para o final de semana. Eu trabalhei alguns anos também da indústria, então falo por experiência própria. E também a gente fazia avaliações assim. Então, nesse caso, nesse exemplo específico, o que queremos saber é qual dos equipamentos, qual marca é a melhor, porque daqui para frente queremos comprar apenas essa marca que vai dar melhor rendimento para a gente, menores custos, etc. O que esses 4 exemplos têm em comum? Professor, eu acho que eles têm em comum que todos eles dependem de uma outra variável para saber que influencia diretamente no resultado. Exatamente, isso aí. Eles têm uma variável que está perturbando ali, certo? Mas, obrigado, Carol. Essa variável que está perturbando, a gente já conhece. Já conhece que é, ou seja, uma fonte de variação, mas que ela não é o nosso interesse principal de estudo, certo? Por exemplo, a gente já sabe, no caso da laranja, que, supondo, tá? Minas Gerais é o melhor produtor de laranja. Já sabemos, supondo, né? Ou seja, não queremos descobrir a pólvora, o que queremos descobrir é essas 4 novas formulações de fertilizantes, qual delas é melhor para todas as condições. É a mesma coisa na formulação. Então, em todos esses exemplos, temos um objetivo, o qual queremos saber, mas sabemos que tem outra fonte de variação. Perfeito. Então, agora temos a fonte de variação, que é o nosso tratamento, a fonte de variação, que é a outra fonte de variação, depois o erro e o total. Ah, perfeito. Ou seja, agora vou apagar aqui, vou colocar nesse lugar aqui também, branco, aqui vou fazer um... Ó, aqui, ó. Se a gente lembra, e agora vamos falar apenas das fontes de variação, supondo que estamos numa nova, e temos as fontes de variação, então vamos ter o tratamento, que seria esse aqui, no primeiro caso, fertilizante. No segundo caso, metodologia de ensino. No terceiro caso, marca do equipamento. No quarto caso, formulação. E o tratamento. Mas atrelado a isso, existe outra fonte de variação, que é um fato que varia. E a eles, como não é o nosso interesse, porque já sabemos que existe, ele vai se chamar bloco. Ou seja, matematicamente, nós iremos tirar da análise o efeito da variabilidade pelo bloco. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, depois teremos o erro e o total. Olha só, então, agora aumentou outra fonte de variação, que é o bloco. Mas que não é do nosso interesse, embora saibamos que ele afeta. O que seria aqui? E por isso a gente estamos estudando delineamento em blocos casualizados. É isso o nosso tema de hoje.
Tudo bem? Então, ou desenho em blocos casualizados. Vamos supor que seja aqui o caso das formulações. Vamos ficar com ele. Vou apagar tudo isso aqui. Vou tentar fazer um gráfico dos resultados do que seria agora com respeito a os blocos. Então, pronto. Outro caso de delineamento em blocos. A gente está estudando agora morango. A gente pega o morango agora, vamos fazer as análises, vamos fazer um concentrado de morango para depois virar a sorvete, vamos avaliar o rendimento, vitamina C, etc. Pegamos aqui um mês, vai ter variações, porque passou o tempo. É o mesmo morango, é da mesma procedência, passou o tempo é outra coisa. Então, ali o tempo é um fator de variação também. Agora, por exemplo, no caso dos frangos, vamos supor que esse aqui sejam os nossos resultados. Aqui eu vou ter a formulação 1, formulação 1. E aqui eu vou ter o ganho de peso, tá? Vamos supor, aqui eu tenho, olha, ou melhor, embaixo. Frango. Um segundo. Aqui eu tenho a primeira formulação, ó. Esses são os resultados da primeira formulação. Aqui os resultados, vamos supor, da segunda formulação. Aqui os resultados da terceira formulação. Os que estão juntos é a mesma formulação, tá? Os resultados da quarta formulação. Os resultados da quinta formulação. Alguém poderia chutar alguma coisa ali? Fazer algum comentário? Ó, essa aqui seria a formulação 1, formulação 2, formulação 3, formulação 4, formulação 5. Ó, essa aqui seriam os machos, certo? Macho, fêmea. Fêmea, macho. Por quê? Porque a gente já sabe que os machos irão ganhar peso mais rapidamente. Mas eu apenas estou bloqueando no resultado, certo? Porque, para mim, o que eu quero saber é qual seria a melhor formulação. Aparentemente, seria a formulação 2, concordam comigo? Seguida, ou talvez não tenha diferença estatística da formulação 5. É esse resultado estatístico que eu preciso saber, que eu quero saber, porque que o macho vai ter maior peso no final que a fêmea, isso todo mundo já sabe. Concordam comigo, pessoal? Teria alguma dúvida? Tudo bem. Não. Perfeito. Perfeito. Ok, posso parar aqui antes de eu apresentar já as coisas? Eu prefiro sempre fazer uma introdução para a gente enxergar o nosso caso. Por exemplo, eu vou avaliar a contaminação da Baía de Guanabara agora. E quero avaliar no inverno, na primavera, no verão, no outono.
em todas essas 4 estações, será que de uma estação para outra vai ter diferença? É praticamente óbvio, vai ter diferença. Certo, mas se eu quero avaliar, por exemplo, pontos que estejam distantes da costa, a profundidade da costa, eu quero saber como vai se comportando a contaminação, ou talvez os peixes, sei lá. Mas, de fato, que as estações irão influenciar na contaminação. Posso bloquear a influência das estações, que teria a ver com o tempo, certo? Ok? Outra coisa, eu faço um processo, eu vou comparar, por exemplo, eu quero comparar Sofvide, que é um tratamento blando, parecido à pasteurização, mas é para alimentos sólidos, por exemplo, carnes, frutos de mar, etc. Tratamento térmico blando, e tenho alta pressão, Sofvide, e tá, eu quero saber qual dos dois é melhor. Mas eu vou testar ele, por exemplo, em polvo, vou testar em camarão e vou testar, por exemplo, em tilápia e em linguado. 4 frutos de mar. E eu quero saber se o Sofvide ou a alta pressão terá um melhor efeito nas qualidades organolépticas dos nossos produtos. Ah, ok. Ah, então, a aplicação no linguado vai ser diferente que no camarão e será diferente que o polvo. Certo, mas eu já sei que tem diferença entre essas espécies marítimas. Eu quero apenas saber se o Sofvide vai ser melhor que a alta pressão ou vice-versa. Concordam, pessoal? Tudo bem, eu quero fazer uma caipirinha. Eu quero testar limão. Tudo bem? Eu quero testar 3 genótipos de limão diferentes, tá? Supondo que eu não saiba. Perfeito. E eu vou avaliar esses 3 genótipos. Vou preparar e todas as outras condições serão as mesmas. Só vou mudar o genótipo do limão. E eu farei experimentar a uns 50 provadores as 3 cachaças, as 3 caipirinhas. Cada provador vai ter diferença de um provador a outro. Eu posso gostar muito de caipirinha, o outro não. O outro pode ser mais afim de um limão e o outro não. Tá entendendo? O que vai acontecer ali é que os provadores serão uma fonte de variação, certo? Uma pessoa gosta de pimenta, outra não. Uma pessoa gosta de alguma coisa, outra não. Existe diferença entre pessoas. Eu posso bloquear o efeito da diferença das pessoas. Certo, pessoal? Então, a gente está falando de um delineamento em blocos. Deu para entender, pessoal? Quando que a gente bloqueia? Ok, então Sim. Alguém teria mais alguma dúvida ou quiser falar de algum caso particular do seu experimento ou alguma coisa? Então, ok. Delineamento, modelos em blocos casualizados. Se ao planejar um experimento constatar-se que a área ou o espaço destinado
ao experimento não pode ser considerado homogêneo. Nesse caso, como é uma... Acho que é da parte de agronomia estes exemplos. Então, ele fala que a área ou o espaço não pode ser considerado homogêneo, que a gente estava vendo os lugares onde a gente vai semear, né? Tem infinidades de exemplos em blocos, tá? Muitos, mas muitos exemplos em blocos. Por exemplo, eu tenho um galpão, estou criando coelhos, tá? E eu estou colocando os coelhos em jaulas ou codorna em jaulas, um sobre a outra. O efeito da jaula estar mais no chão, ou estar mais para cima, ou mais próximo do telhado, essa variação da temperatura pela altura também vai influenciar no rendimento da codorna, por exemplo. Talvez a melhor temperatura seja aquela que está mais próximo do chão, que ali é um pouquinho mais fresquinho. Então, eu tenho que considerar essas coisas. Ou seja, se eu percebo que vai existir alguma diferença nas condições, então eu vou bloquear essas condições. Tudo bem, pessoal? Vamos bloquear essas condições sempre que a gente perceba as diferenças, tá bom? E ali a gente poderia falar mil coisas. Vamos falar mais uma. Professor, Diga. boa tarde. Nesse caso, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 3 tratamentos diferentes e aí eu quero fazer batata chips, né? Perfeito. E aí eu preciso utilizar, como o professor falou, da questão desse exemplo que o senhor deu. Se eu for fazer secagem, por exemplo, eu vou fazer secagem de batata e eu tenho 3 tratamentos diferentes. E aí a minha secadora tem, sei lá, tem diferença de temperatura. Embaixo é mais quente e em cima a temperatura não aquece tanto. Nesse caso, eu teria que blocar meus 3 tratamentos para que eles fossem expostos às mesmas temperaturas. Seria isso? Perfeito. Se você tiver um secador industrial grande, você perceber que a ubicação, a posição geométrica das bandejas de dessecação dentro daquele dessecador estão influenciar ou influenciarão no resultado final, você vai ter que bloquear sim. Perfeito, Raio. Obrigado. Certo, né? Certo, obrigado, professor. Tá, perfeito. Vamos supor eu tenho a minha fazenda e a minha fazenda tenha declives assim, ou tenha lugares que estão sendo empinados. E eu quero avaliar o efeito de algum fertilizante ali, né, na minha fazenda. Ok? E aqui eu estou percebendo uma coisa, olha que legal. Se eu faço aqui, ó, nessa altura, eu semeio aqui laranja, vamos supor, ou talvez morango, eu coloco aqui, nessa altura, aqui, quase como o que o Railton falou. Olha só, chega a chuva, vai ter um efeito de lixiviação. Eu coloco o tratamento 1 aqui, tratamento 2 aqui, tratamento 3, tratamento 4. Aqui no próximo, já talvez eu vou colocar tratamento 4 aqui, tratamento 2 aqui, tratamento 3, tratamento 1. Aqui será tratamento 2, 1, 4, 3. Isso tem que ser randomizado, tá? Tratamento 1, 4, 3, 2. O fato é que todos os tratamentos, e o tratamento será fertilizante, talvez, todos os tratamentos têm que estar inseridos em todos os blocos. Aqui seria o bloco 1, bloco 2, bloco 3, porque aqui eu estou percebendo que eu vou ter que diferença pela altura, porque a lixiviação da chuva vai fazer que os nutrientes venham mais para aqui para baixo. Provavelmente os tratamentos que estejam aqui embaixo serão os que ganharão mais
serão maiores, né? Maior rendimento, certo? Então eu vou fazer uma blocagem. Tudo bem? Então, sempre que eu perceba que vai ter algum fator que vai influenciar, vai fazer uma diferença de um lugar a outro, de um equipamento para outro, etc., vai fazer diferença, então eu tenho que bloquear, eu tenho que isolar, extrair essa variabilidade do bloco e deixar para estudar apenas a variabilidade de quem? Do âmbar, cachorro do vizinho. Então, eu tenho que estudar apenas a variabilidade feita pelo tratamento, ocasionada pelo tratamento. Deu para entender, pessoal? Eu acho que o bloco já ficou entendido, né? Tudo bem? Sim, professor, no caso, eu utilizo o delineamento em blocos, no caso eu não consigo controlar essa variação, né? Perfeito. Tem variações que você já sabe que existe, que não pode controlar, mas o que acontece? Que se você distribui ao acaso os tratamentos dentro de cada bloco, você está eliminando praticamente essa variação, porque ela será tirada matematicamente do ANOVA. Perfeito, Railton? Assim, por exemplo, nesse caso aí que o professor deu, eu não poderia utilizar um DIC, porque aí eu poderia correr o risco, por exemplo, do tratamento um tá lá em cima e não tá lá embaixo. É perfeito, exatamente. Por exemplo, no caso do frango, não poderia utilizar um dique porque o macho ganha mais que a fêmea, então tem que bloquear o efeito do sexo, né? Então, quando você percebe que existe uma fonte de variação que você não consegue controlar, você estuda ela, bloqueia ela e matematicamente vai ser extraída de uma nova e apenas você vai conseguir estudar apenas o efeito do tratamento. Porque matematicamente a gente vai tirar isso, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Tudo sim, ótimo, professor. Perfeito. Agora sim. Sérgio, você teria alguma coisa para comentar? Sim, sim, posso comentar acerca deste exemplo que deu há pouco tempo de frangos. Tá. Nesse caso, na prática, como que poderíamos bloquear o fator sexo? Ter a mesma quantidade de machos e fêmeas em todos os tratamentos e quando você vai fazer a pesagem, tem que saber, ó, macho do primeiro tratamento, peso, todos os machos do primeiro tratamento, todos os pesos, todas as fêmeas do primeiro tratamento. Então, você vai pesar todos os machos e todas as fêmeas para todos os tratamentos. E agora a gente vai ver como é tirado isso matematicamente. Perfeito, Sérgio? Tá. Obrigado. Isso. Então, vai ficar registrado, por exemplo, esse indivíduo aqui, ó. Aqui, vou com outra coisa. Esse indivíduo aqui, quem seria essa unidade experimental? Seria o tratamento 2 do bloco 3, concordam? Esse aqui seria o tratamento 3 do bloco 2. Esse aqui seria o tratamento 4 do bloco 5. Sim. Ou seja, em um delineamento em blocos, em um desenho em blocos, as repetições são agora os teus blocos, agora são as tuas repetições. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, tratamento 1, tratamento 2, já na tabela, né? Claro, no campo você vai organizar de jeito, de forma que tudo seja randomizado. Mas na tabela eu vou ter assim, ó, bloco 1, bloco 2, bloco 3. E ali eu vou registrar, tá vendo? No caso seria machos, certo? Machos, as repetições, ou se todos, todo peso de todos os machos,
do tratamento 1, peso de todas as fêmeas do tratamento 1, etc. É exatamente o que você tinha perguntado, Sérgio, tá bom? Já, esse aqui é... Tô acompanhando. Perfeito. Essa aqui é como o dado é, por exemplo, se eu faço o seguinte, se eu quiser saber, se eu falo que as linhas, eu posso colocar aqui, tanto faz, tá? Eu posso colocar tratamento aqui na linha e blocos aqui, tá? Tanto faz. Essa aqui seria a unidade experimental 1, 1. Primeiro tratamento, primeiro bloco. Esse aqui. Unidade experimental 4, 3. Quarto tratamento, terceiro bloco. Tudo bem? Claro que, dependendo, a gente poderia ter também bloco aqui. Tudo bem. Tanto faz. E aqui seria unidade 1, unidade experimental 2, 2, etc. O que a gente vai fazer para eliminar os blocos? Seria somatória de todos os blocos, como a gente vai ver aqui. Não vamos entrar o mínimo detalhe. Bom, agora, a fórmula total seria o efeito, por exemplo, no rendimento do frango, seria igual. Esse é o modelo aditivo linear. A média geral mais o efeito do tratamento, do iésimo tratamento, mais o efeito do jésimo bloco, mais o erro experimental. Pronto. Aqui, ó, nesse caso, foi colocado, como eu tinha falado por último, tratamento 1, 2 até o tratamento I. Bloco 1, 2 até o bloco J. Aqui, por exemplo, estamos, essa unidade experimental, seria a unidade experimental, a média que corresponde ao iésimo tratamento e ao segundo bloco. Tudo bem? Vai se registrar. De tal jeito que eu posso fazer a somatória aqui, do bloco 1, a somatória ou o total do bloco 2. Diga, Carol. Dave, eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, você falou que esse delineamento em blocos, os nossos blocos, eles substituem as nossas repetições. Eu não sei se eu entendi corretamente. Mas Sim. esse exemplo que você deu da plantação, né, que a gente coloca de acordo com o relevo, vai colocando em diferentes blocos. Por exemplo, ali dentro do tratamento 1 do bloco 1, eu não poderia fazer 3 repetições, se fosse plantar três pés de laranja para avaliar se o fertilizante está sendo eficiente ou não. Eu poderia aplicar isso em 3 pés de laranja dentro do meu tratamento 1, do meu bloco 1? Sim, essas são as particularidades. Por exemplo, quando a gente trabalha com animais, dentro, e agora vamos no caso das plantas, por exemplo, se eu quisesse avaliar nos frangos, eu teria que ter, dentro do meu tratamento 1, do meu bloco 1, no mínimo 8 frangos. Esses 8 frangos seria a minha primeira unidade experimental. No Tá. caso dos pés de laranja, quanto mais, melhor. Melhor. Seria Tá. 10, eu posso ter 8, 10 pés de laranja, que seriam as repetições dentro. Por quê? Porque a variabilidade de uma planta para outra é muito grande, então tem que Sim, ter dentro dela também. entendi. Isso que eu tava pensando, eu fiquei com essa dúvida. Tá bom. Perfeito, muito boa. Obrigada. No caso, por exemplo, de processamento industrial, ali já diminui essa necessidade de inserir as repetições ali. Pode perguntar, quem que levanta a mão? Fui eu, professor. Diga, Raí. É,
Eu tenho uma dúvida que é um pouco parecida com a da Carol, só que, por exemplo, quando a gente trabalha com o Dick, fala que é bom você ter pelo menos três ou mais repetições, que o mínimo de repetições seriam três. Aí o senhor falou que os nossos blocos, né, no DBC, os blocos substituem as repetições. Nesse caso, no DBC, a gente tem que ter, por exemplo, um número mínimo de blocos igual o Dick ou não? Pode colocar assim, dentro deles, dentro de cada unidade experimental, três, entendeu? Tem Sim, casos mas de, aí no caso, se eu tenho um DBC, eu tenho, por exemplo, eu tenho que trabalhar sempre acima de três blocos, por exemplo, ou eu posso trabalhar só com dois blocos e tá correto. não, você bloqueia as coisas que você considera, que você acha que teriam diferença. Por exemplo, no caso do forno que você falou, se você acha que só tem diferença do início para a metade e da metade para o final, ou você acha que tem diferença no início, no meio e no final, então você vai ter dois ou três blocos, dependendo da quantidade de blocos de coisas que tenha que bloquear. Por exemplo, vamos aqui, Entendi. perfeito. Por exemplo, se eu faço, no caso de ter esse aqui, tratamento um, bloco um, repetição. Não, aqui seria tratamento, tá? T1, bloco um, R1. T1, bloco um, R2. Quando a gente teria repetições, tá bom? 1, B2, B1, R3. E aqui eu começo. T1, B2, R1. Tá vendo? Até T, por exemplo, 4, bloco 5, R3. Por exemplo, tá bom? Agora, então, Tá ótimo. quantos blocos tem que ter? A quantidade de níveis que tem aquele fator que vai interferir. Por exemplo, se eu estou criando apenas macho e fêmea no frango, então eu tenho dois blocos. Agora, se eu estou fazendo um dique, por exemplo, eu coloquei limão, três genótipos de limão, e eu fiz a caipirinha, e eu vou fazer experimentar, testar com 100 jogadores, 100 provadores. Ah, então eu vou ter tratamento, provador, tratamento um, ou seja, provador de um até 100, tratamento 2, de um até 100, tratamento 3, de um até 100. E o provador é o bloco. Ou seja, quem é o bloco? É a fonte de variação que você sabe que existe e que você não quer estudar. Quantos blocos você vai ter? Dependendo dos níveis que você detecte. Por exemplo, eu vou testar três regiões diferentes. Vou testar Maranhão, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Eu vou ter três blocos, certo? Sim, Perfeito. seria três blocos. Tá, perfeito. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Legal, né? A gente, olha só, a gente está num bate-papo muito legal. Só antes de entrar ainda na parte matemática. Diga, Franz. Franz? Não. Tem alguma coisa a falar, Franz? Ah, Não, né? Tá tudo certo. não, tudo certo, professor.
Tá, perfeito. Ok, então, pessoal, olha só, se eu faço a somatória, eu somo assim ó, toda a coluna, eu tenho o total do bloco 1. Se eu somo a coluna 2, ou seja, eu estou somando o quê? O valor no bloco 2 do tratamento 1 mais o valor do bloco 2 no tratamento 2, todos os valores do bloco 2 de todos os tratamentos, então eu vou ter o total do bloco. Agora, se eu somo não vertical, agora eu somo horizontal, então eu vou ter o seguinte, se eu somo assim, se eu somo horizontal, eu estou, para o tratamento 1, estou somando todos os blocos, então eu vou ter o total do tratamento 1. Aqui, para o tratamento 2, se eu somo todos os blocos, eu vou ter o total do tratamento 2. Então, eu posso ter os totais agora por tratamentos e os totais por blocos. Se eu somo, seja o total do total, eu vou ter o grande total. Então, agora eu vou ter três fontes de variação. Quando eu fazia a soma de quadrados dos tratamentos, vocês vão lembrar, quero ver se ele está por aqui, aqui. Ele não deu em fórmula, tudo bem. Mas não tem problema, aqui, ó. Quando você vai avaliar os blocos, aqui, será a somatória de todos de cada um do total dos blocos dividido pelo número de tratamentos menos o grande total dividido pelo número total. É o que a gente tinha feito assim, ó. Só que esta parte, ó, somatória de cada um dos blocos ao quadrado dividido pelo pelo, vamos chamar aqui, tratamento, ou seja, como seria aqui? A ver, pelos tratamentos, tá? Ou seja, esse aí aqui, ó. Tudo bem? Então, se eu faço essa somatória dos totais dos blocos e depois eu tiro do grande total ao quadrado, dividido pelo n total, que seria tratamentos desses blocos, eu tenho a soma de quadrado de blocos. Soma de quadrado de blocos. Assim, eu posso fazer soma de quadrados de tratamentos, que seria a somatória dos tratamentos dividido pelos blocos, e esse aqui seria o fator de correção, né, nos dois casos. Olha só, eu já tirei dessa forma, eu já tirei aqui, ó, blocos. Soma de quadrado, quadrado médio, F do bloco, do tratamento, do erro e do total. Olha só, como o erro seria tratamento menos bloco menos total, olha só, a soma de quadrado do erro é tratamento menos bloco menos total, e então o quadrado, a soma do quadrado, o quadrado médio dos tratamentos será soma de quadrado de tratamento sobre grau de liberdade do tratamento, e o quadrado médio do erro será soma de quadrado do erro dividido pelo grau de liberdade do erro, eu divido um com o outro, aqui, ó, o F calculado do tratamento será quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do erro, lembrando que no quadrado médio do erro já está inserido o efeito do bloco. Portanto, aqui eu apenas estou estudando o tratamento, já tirei o efeito do bloco. Estão vendo? Ou seja, estatisticamente, consigo tirar o efeito do bloco. Assim como eu fiz as barrinhas do macho e fêmea, sempre o macho tinha um peso maior que a fêmea e consegui tirar. É a mesma coisa aqui pelo ANOVA.
E então você vai avaliar o F e o P, tanto para tratamento quanto para bloco. Certo? E então a gente vai poder falar, ó, blocos geralmente vai ter que dar significativo. Se não der significativo, não tem problema. Simplesmente você continua com o desenho experimental original. Tá bom? E agora vocês poderão falar para mim, mas professor, se não foi significativo, não seria melhor aplicar um DIC? E ali a gente pode responder o seguinte, não seria melhor não. Por quê? Porque o desenho experimental, o delineamento experimental que você fez, a randomização, você fez considerando ele como um bloco, portanto, não pode ser um DIC. Tudo bem? Tá. Perfeito. Então, pessoal, quando a gente tenha, aqui tem tratamentos, tem blocos, aqui vamos ver o que vai dar. Nesse caso, as repetições são os blocos, não estamos avaliando o exemplo, que a gente vai avaliar o exemplo com o exemplo para a gente, tá? Que eu passei para vocês. Aqui, as repetições, nesse caso, são os blocos de significativo e os tratamentos foram significativos. Qual foi o melhor tratamento nesse caso? Teria que se aplicar um pós-hot. Duque, Duncan, estou trocando as letras, desculpa. Duque, Duncan, etc. LSD. É isso. Então a gente vai poder avaliar isso, ok? Mas no programa, de aqui a 10 minutinhos, quando a gente volte do descanso. Sei lá, sobre o delineamento em blocos. Ficou tudo claro? Por enquanto, sim, Dave. Tá, perfeito. Olha, eu mandei para vocês o delineamento em blocos. A verdade é este Excel, essa planilha que tem um monte de exemplos para a nossa disciplina da parte estatística experimental, ou seja, de mais de dois tratamentos, né? Aqui estamos na planilha DBC. Diz, os dados abaixo se referem a um experimento instalado segundo o DBC, em que os tratamentos, 5 produtos comerciais para suprir diferença em micronutrientes em caprinos, foram fornecidos aos animais, os quais foram separados em 3 grupos por idade. Olha, isso na parte de alimentação também tem muita influência, certo? No frango, por exemplo, existe a parte de iniciação, eu acho que de 0 a 10 dias, depois a fase de crescimento, de 10 aos 20 dias, ou eu acho que é crescimento, de 6 a 10 dias, depois, ou a 15 dias, não lembro bem, eu sabia quando eu trabalhava com isso. Depois tem o crescimento, iniciação, crescimento, engorde, 3 fases. E isso depende das idades. Então, aqui, eles estão separando os caprinos em 3 faixas de idade, tá bom? Então, os blocos serão as idades, porque a assimilação dos micronutrientes é específica em cada faixa etária. Os resultados obtidos, expressos em ppm, micronutrientes, por ml de sangue, foram os seguintes. Aqui temos o produto, temos 5 produtos comerciais, 5 tratamentos, em 3 blocos, ou seja, 3 faixas etárias. E estas são os resultados, né, do rendimento dos micronutrientes. Ali a gente poderia dizer,
Então, temos que arrumar esses valores para serem inseridos numa tabela no programa R, no programa estatístico. Ali, aqui está o enunciado do problema, é a seguinte aba que fala DBC1, já está o produto 1, 3 blocos, produto 2, 3 blocos, produto 3, 3 blocos, 4, 3 blocos, 5, 3 blocos. Na primeira coluna temos o produto, na segunda o bloco e na terceira a resposta. Ou seja, a variável dependente. Perfeito? É essa tabela que a gente utiliza para os dados. Só que daqui eu copiei e colei, já como dados CSV, aqui, aqui já está DBC, underline 1 CSV, esses valores que a gente vai inserir lá no programa. Qual programa? GXPDs. Vamos abrir o R. Vou abrir uma nova sessão para não apagar o que eu estava trabalhando. E o que é que temos que colocar? Library. Muito pequeno. Para facilitar. Então, library. XPDs. Já carregou. E agora GXP View, GXPDs View, verdade? Vou copiar aqui. Esse apenas Library e GXPDs. Já carregou aqui. Perfeito. Olha o que eu tenho agora, o GXPDs aqui. Carregou. É isso que vocês devem ter ali se carregaram ou podem entrar desde a internet, verdade? Conjunto de dados, certo? Primeira coisa a ser feita é carregar o conjunto de dados. Importar arquivo, certo? Avançar. Procurar. Ali vocês sabem onde que vocês carregaram. Eu tenho ele aqui, estatística aplicada, prática, dados CSV. Esse aqui. DBC underline 1 CSV. Abrir. Eu já estou vendo o conjunto de dados aqui. O separador é ponto e vírgula, tá certo? Ele tá assim. Porque se fosse vírgula, olha, sai tudo errado. Qual é o meu separador? Ponto e vírgula. Ah, tá. Ponto e vírgula. Agora ele sai em formato correto. Ele está no formato de quê? No formato de tabela. Tá bom? Ele está no formato de tabela. Qual é o meu separador decimal? Geralmente é ponto, né? Ponto. Perfeito. Carreguei os dados, certo? Vou colocar avançar. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Vamos acompanhando. Perfeito, perfeito. Eu coloquei avançar. O que eu vou... Coloquei avançar aqui, ele já me dá a estrutura dos meus dados. Olha que legal. Ele já deu para mim a estrutura dos dados, Aqui, 15 observações, 3 variáveis, ou seja, 3 colunas. A primeira coluna é produto, P1, P1, P2, P3, o bloco e a resposta.
Aqui, ó, selecione o delineamento. Que delineamento? Delineamento em blocos casualizados. Selecione a variável tratamento. Quem é meu tratamento? Quem poderia me ajudar? Quem é meu tratamento? Seria os produtos? Perfeito. Produto. É qualitativo? Sim, porque é P1, P2, P3. Bloco. Quem é meu bloco? Ali está com o mesmo nome, bloco. Eu posso chamar, no caso da análise sensorial, provavelmente seria provador, né? E a variável resposta é resposta, no caso, né? Aqui, ó. Então, eu tenho que selecionar muito bem quem é cada um dos casos. Tratamento, e se é qualitativo ou quantitativo, o bloco e a resposta. Tudo bem, pessoal? Ok, então, vamos dar avançar. Muito difícil, né, fazer estatística com este programa. Aqui eu falei, Boxplot não vamos fazer caso, porque se a gente lembra, temos 3 repetições apenas, e além disso, blocos, então vamos direto ao ANOVA. O que está falando o ANOVA para mim? Tem efeito significativo dos tratamentos? Felipe, teve diferença entre os tratamentos? Alguém que saiba, que possa nos ajudar? Teve sim, verdade. Os tratamentos, o que podemos concluir até lá? Sérgio, o que podemos concluir com respeito aos tratamentos até agora? Bom, professor, a minha imagem aqui está muito pequena. Não consigo enxergar bem os números. Um segundo, tá? Vamos Sim, tentar sim. Os solucionar. números estão tão pequenos que não consigo enxergar melhor. Então, Dave, como o P foi menor que o 0,005, né? Porque aí, para mim, aparece 4,7 vezes 10 a menos 5, é isso? Ah, então. Aí teve diferença estatística entre os tratamentos. Isso. Que pelo menos um Muito tratamento diferente. É diferente dos outros. Isso. Que pelo menos um tratamento foi Diferente. Uhum. Eu quero ver se eu consigo ampliar aqui. Acho que não vai dar. Não vai dar. Tá bom, mas pronto. O que disse a Carolina já entendi, não é? Se de facto é elevado a menos 0,5, então é menor que 5%. Ali, ó. Ah, sim, agora sim. Sim. Então é 4,7637 elevado a 10 elevado a menos 5. É menor que 5%. Portanto, podemos É, dizer sim, que que há pelo menos o diferença, pelo tratamento é menos. diferente. Sim. E os blocos, teve diferença? Os blocos também, idem. Isso. E até é o esperado, né? Mas o que é de interesse é realmente os tratamentos, certo? Teve diferença. Ao menos um tratamento foi diferente, certo? Dave, Diga. quando a gente olha esses resultados, a gente tem que se atentar ao resultado do tratamento, certo? Não do bloco. Exatamente, porque o teu interesse de estudo é o tratamento, Tá. certo? Lembra de todos os exemplos que a gente colocou? O outro é uma variável que você sabe que tem variação, Sim. que está perturbando, mas que você estrategicamente está tirando a perturbação dele, porque Tá. você realmente está interessado no tratamento, Tratamento. tá Tá bom? bom. Tá ótimo. Obrigada. Nada.
Ó, a normalidade, que podemos dizer? Teve normalidade dos resíduos. Por quê? Porque o valor de P é maior a 0,05, verdade? Isso eu não estou entrando já, colocando a hipótese nula, alternativa, a gente já viu nas aulas anteriores, tá bom? Normalidade. E a Sim, homogeneidade dos resíduos, também teve homogeneidade dos resíduos, tudo bem? Em todos os dois casos, como que a gente sabe? Porque o valor de P foi superior a 0,05. Perfeito, pessoal? Pressupostos cumpridos, tá bom? Sim. E agora, ali, ó, quem é diferente de quem? Se a gente fala quem teve menor ou maior, valores maiores de micronutrientes, foi tratamento 5, foi o melhor, certo? Diferente estatisticamente de todos os outros, seguido pelo P4 e pelo P3, que foi similares entre eles dois, porque eles dois têm a letra B. E por último estarão o P1 e P2, que são estatisticamente iguais entre eles. Tudo bem, pessoal? Mas isso foi feito pelo teste de T, da diferença mínima, limite significativa. Ok, agora eu quero fazer pelo Tukey. Ah, ok, somente ir aqui, ó. Tukey. Pronto, já fez aqui, ó. Tukey. Perfeito, pessoal. Continua sendo o mesmo resultado, coincidentemente, mas aqui já está pelo Tukey. Tudo bem, pessoal? tá. Maravilha, né? Tudo bem. Perfeito. Então é isso. Delineamento em bloco é isso. E muito bem o que a Carol falou. Olha só, aqui nós temos o Tukey para os blocos, obviamente, porque não é do nosso interesse os blocos, porque a gente já sabe que os blocos têm diferença. Claro que, se você quiser saber qual foi diferente de qual nos blocos, poderia fazer, mas como a gente falou, a gente utiliza blocos quando a gente quer abolir, eliminar o efeito que aquela fonte de variação vai ter, que você não pode controlar, não pode tirar, mas pode controlar e tirar estatisticamente. Não pode controlar e tirar no momento de executar o experimento, mas no momento de planejar o experimento e no momento de executar estatisticamente os cálculos, você pode sim tirar o efeito dos blocos para apenas avaliar os tratamentos. Perfeito, pessoal? Show! Muito bom. Tá bom? Alguma dúvida, algum comentário? Dúvida? Alguma dúvida, algum comentário? Alguma coisa a acrescentar? Tá bom. Se não tiverem mais dúvida, eu posso continuar então, certo? Sim, Dave, por mim pode continuar. Tá, perfeito. Então, pessoal, não tem mais mágica, mais coisa a se falar de delineamento em bloco. Simplesmente que tem que ter o cuidado. É igual, por exemplo, vamos fazer, queremos testar um alimento, suplemento vitamínico ou de minerais para a gente, para os seres humanos. Mas, se queremos fazer para idosos, ou para pessoas que praticam deporte, ou para certas faixas etárias, então você vai ter que bloquear isso também, né? Entenderam? Vai ter que ter, ou seja, a gente vai ter que ver onde,
quais seriam as blocagens necessárias. Tem outros casos nos quais a gente vai ver mais de um fator de variação que poderia influenciar nos resultados da nossa análise. Por exemplo, se vocês lembram do exercício, de um dos exemplos que eu queria saber, aqui tenho marcas de equipamento. Né? Lembra aquele, eu acho que era, estava nesse lugar mesmo, e tinha a marca 1, a marca 2, a marca 3. Eu quero comparar 3 marcas. Perfeito. Olha só, e lembra que a gente tinha um bloco, um fator de blocagem, que era o turno. No turno a gente tinha de manhã, tarde e noite. Alguém vai dizer para mim, mas professor, olha só, na indústria, na fábrica, quando você está trabalhando, nem todo mundo, fulano, pode ter mais habilidade que sultano. João pode ser mais experto nas embalagens ou nessa área do que o Raul, por exemplo, ou do que o Victor. Então quer dizer que o operário também vai ser uma fonte de variação. Operário 1, ele vai ter maior ou menor habilidade que o operário 2. E como são 3 turnos, eles mudam de um turno para outro. Então, a verdade, uma semana o operário 1 pode estar de manhã, outra semana o operário 1 pode estar à tarde, outra semana o operário 1 pode estar à noite. Tá bom? Ou o operário 3, mas podem mudar. O certo é que eles podem mudar. Mas agora a gente tem 2 blocos só. Olha só, agora a gente tem, vamos chamar de certa maneira, bloco. Bloco 1, bloco 2. Ou seja, a gente tem 2 fontes agora de blocagem. 2 coisas que estão sendo alteradas, certo? Vamos supor que no caso do Railton, vamos supor que ele está fazendo uma secagem. Vamos supor que seja de bagaço, de abuticaba. Ele está testando como tratamento 3 temperaturas de secagem. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. E ele muito bem observou que a posição no forno, ou seja, a altura no forno, vai influenciar. Então ele vai ter nível 1, nível 2 no meio e o nível 3. Vai influenciar, mas ele recebeu aquele bagaço de 3 provedores. O bagaço, então, procedência do bagaço,
teve provedor 1, provedor 2, provedor 3. E para que, como no nosso primeiro exemplo, ele tem 3, 3, 3, agora este exemplo vamos supor que a gente tenha 4, então 75 graus, ele divide em 4 níveis, e ele vai ter provedor 3 e provedor 4. Olha, ele tem agora duas fontes de variação, três fontes de variação. A primeira, que é a que mais importa, é o tratamento. Ele quer saber, por exemplo, qual desses tratamentos é mais efetivo para a conservação dos compostos fenólicos ou da capacidade antioxidante do bagaço de uva submetido à secagem por ar forçado, e tem um forno que pode dividir em 4 alturas, sendo que a posição, a altura da bandeja vai influenciar na secagem, e também ele recebeu esse bagaço de 4 fábricas diferentes, 4 provedores diferentes. Qual é o objetivo dele? Saber qual é a temperatura que conserva melhor a capacidade antioxidante do bagaço de jabuticaba. Certo? Mas é inevitável e inegável saber que o nível dentro do forno vai influenciar, que a procedência também vai influenciar, então ele tem uma blocagem 1 aqui e outra blocagem 2 aqui. Perfeito, pessoal? E quando a gente tem duas blocagens, então a gente fala de desenho quadrado latino. Por que quadrado? Ele tem a particularidade que o número de tratamentos é igual ao número de níveis no bloco 1, igual ao número de níveis no bloco 2. Aqui é 3, 3, 3, no segundo exemplo é 4, 4, 4. Um segundo, pessoal, tá? Uns 5 minutinhos eu volto rapidinho. Oi, pessoal, tudo bom? Voltei. Pessoal, tudo bom? Tá ali? A gente pode continuar? Sim, pode sim, Dave. Tá. Deu para entender que a gente não somente poderia ter uma blocagem, poderia ter duas blocagens. E tem outro, também chamado greco-latino, tem outro que teria 3 blocagens, além do tratamento. Mas eles têm uma desvantagem, que você vai ter muitos, como são quadrados, ou seja, no caso de greco-latino seria cubo, então você vai multiplicando o número de vezes dos tratamentos, né? Ou seja, você vai ter que ter o tratamento, por exemplo, do equipamento da marca 1, vai ter que ter uma unidade experimental para amanhã, para tarde, para noite, assim como as conjugações, as combinações do operário 1, 2 e 3, etc. Então vai ficar, vai crescer muito o número de unidades experimentais, mas vale a pena utilizar quando você sabe, conhece que tem 2 fatores, por exemplo, fontes de variação, que não é o teu objetivo de estudo. Olha que legal, isso ali é muito legal. E isso ali é o desenho quadrado latino.
E sempre vai ter. Eu mandei para vocês. Acho que está até em espanhol. Y ahora aprovechamos para practicar nuestro español entonces también. Mentira, mentira. Tudo bem, pessoal? Teria alguma dúvida até aqui sobre quadrado latino? Por enquanto, não. Tá. Posso apagar isso aqui, então? Sim, né? Então, o quadrado latino vai ter o mesmo número de tratamentos do bloco 1, do bloco 2. Por isso é chamado quadrado. E então, eu vou abrir aqui, quadrado latino. E esses tratamentos, eles são distribuídos como linhas e colunas. Faz uma distribuição nas linhas e nas colunas, ou seja, uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa mais ou menos como que eu vou escrever aqui. Vamos supor que eu tenho um desenho quadrado latino aqui. Linha 1, linha 2, linha 3, que seria o primeiro bloco. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Pronto. Então, ó, tratamento 1, tratamento 3, tratamento 2, tratamento 1, tratamento 1, 2, 3, 3, 2. Todos os tratamentos estão em todas as combinações. E a partir dali vem, se for o caso de ter repetições, tá bom? No mesmo caso, parecido ao delineamento em blocos. Ok? Professor, eu não vejo nada. Tá partindo alguma coisa? Sim, eu estou compartilhando. O resto da turma está vendo? Eu não consigo ver nada. Também não tô vendo. Tudo que eu estou escrevendo estão vendo, então. Não estamos vendo. Bom, pelo menos eu não estou vendo nada. Tá, mas pelo menos vai ficar na gravação. Mas já, eu estou Agora compartilhando. sim, agora sim. Agora eu tô vendo. Foi mal, pessoal. Pelo menos vai ficar na gravação, tá? Ok. Então, deu para entender até aqui o quadrado latino, pessoal? Foi mal, desculpem, não estava compartilhando. Mas, então seria a distribuição, ó, linhas, colunas. A verdade, as linhas seriam o bloco 1, né? Ou seja, por exemplo, no nosso caso das maquinárias, a linha poderia ser o turno 1, 2, 3, e aqui as colunas seria o quê? Seria o operário, né? Perfeito, pessoal. Essa vantagem do delineamento, desenho ou delineamento quadrado latino, porque poderemos bloquear duas fontes de variação que a gente sabe que vão influenciar, mas não são o nosso interesse de estudo. Ali vocês vão ler, tem vantagens e desvantagens, como eu falei, a desvantagem é que vai gerando muitos tratamentos, muitas combinações, mas tudo bem. O modelo aditivo linear será isso. A média geral do tratamento 1 no J-º bloco na linha, K-º bloco na coluna. Será a média geral mais o efeito do iésimo tratamento, mais o J-º bloco na linha, mais o K-º bloco na coluna, mais o erro experimental.
E a análise de variância vai ser a mesma coisa. Como a gente viu, a gente consegue que analisar o efeito do tratamento, blocos na linha, blocos na coluna, que a gente poderia falar blocos 1, blocos 2, o erro e o total. Certo? É isso que vai calcular para a gente o programa. Por que, como a Carol perguntou, por que aqui não apresenta, nesse caso, o F calculado dos blocos por linha e por coluna? Porque não é o nosso interesse de estudo, porque são fontes de variação que a gente previamente já conhece, certo? Então, agora vamos lá no exemplo. Aqui, eu tenho delineamento quadrado latino, ó. Um engenheiro industrial está estudando o efeito de 4 métodos de embalagem. Método 1, 2, 3, 4. Sobre o tempo em minutos. Qual é o tempo em minutos do processo de embalagem? O tempo em minutos vem a ser a resposta. Ele quer menor tempo, tá bom? De um produto alimentício. He seleccionado 4 operadores para realizar esse estudo. 4 operadores. Tem diferença de um operador a outro, como a gente falou, porque cada operador tem diferente habilidade no trabalho. Por outro lado, o engenheiro sabe que todos os operadores têm o mesmo grau de habilidade, não têm o mesmo grau de habilidade, aqui seria, não têm o mesmo grau de habilidade e que o trabalho produz fatiga. Lembra quando eu tinha falado que na segunda-feira, na terceira-feira, o trabalhador de turno de noite, ele vai ficar mais ligado, vai conseguir, mesmo estando em turno de noite, vai conseguir render. Lá para quinta-feira, sexta ou sábado, o rendimento dele vai estar muito baixo. Isso é fatiga, né? Essa mesma fatiga pode ser no tempo. Por exemplo, 8 horas de trabalho, as 2 primeiras horas vai render mais. As 2 segundas, as terceira e quarta hora vai baixar o rendimento. Quinta, sexta vai baixar. Sétima e oitava hora de trabalho vai baixar mais ainda. Então, tem fatiga no trabalho pelo tempo de demora da última embalagem. Então, os tempos na última embalagem serão mais demorados, né? Ele já sabe disso. Então, para isso, tem que avaliar um delineamento quadrado latino. Aqui em português. Então, aqui, ó, tem operador 1, 2, 3, 4, a ordem de fatiga, ou seja, primeira embalagem, segunda, terceira, quarta. Na quarta embalagem ele já estará mais cansado, tá? E aqui estão os métodos, os 4 métodos de embalagem, ou as 4 máquinas, perdão. Métodos de embalagem, perdão, tá? Os 4 métodos de embalagem. Método 1, 2, 3, 4 estão distribuídos, randomizados, aqui também, em todos eles. Eles são ordenados para serem levados para o R aqui. Método 1, operador 1, 2, 3, 4, e aqui as ordens 1, 2, 3, 4, tá bom? E os valores. Primeira coluna tem o método, segunda coluna o operário, terceira coluna a ordem, quarta coluna o tempo. Até onde eu lembre,
Eu não tenho em formato CSV esse delineamento, então será oportunidade. Eu falei que a conversão para CSV está nesses vídeos que eu compartilhei, mas aqui será oportunidade para a gente criar o nosso CSV. Como vou fazer? Ctrl C, abro um novo arquivo. Nesse novo arquivo, colo, Ctrl V, e aqui eu coloco salvar como. Procurar aqui a minha pasta, dado CSV, ó, essa pasta. Esse arquivo não existe aqui, irá aparecer agora. Onde está? Ali. Delineamento quadrado latino. Pronto. E aqui o formato CSV delimitado por ponto e vírgula, né? Separar por vírgula, tá bom. Esse aqui. Vamos testar com o primeiro, tá? Separar por vírgula, já dei o nome. Tudo bem? Salvar. Pronto. Salvei, já apareceu aqui, ó. Aqui, ó. Do dia 30 de 5 de 2020. Tá aqui. Tudo bem? Já salvei, tá aqui. Eu vou lá no R, aqui, no GXPDs, conjunto de dados, importar arquivo, avançar, procurar, delineamento quadrado latino, abrir, aqui está, método, operário, ordem, tempo. Ponto e vírgula está separadinho, está tudo certo. Ponto, avançar. Aqui está correto, ó, método, operário, ordem, tempo. O que eu quero? Delineamento quadrado latino. Separo o quadrado latino, verdade? Eita, ele... Aqui, quadrado latino, separei. Selecione o tratamento. É o método qualitativo. A resposta é o tempo. Variável na linha, operador. Na coluna, é a ordem, certo? É simplesmente colocar quem é quem em cada um deles. Tudo bem, pessoal? Estão seguindo? Estou muito rápido. Tô seguindo, Dave. Tá. Tudo bem. Então, depois que eu selecionei qual é cada um deles, primeiro, seleciono o delineamento experimental. Segundo, qual que é cada um deles, ou seja, tratamento, resposta, blocos na linha, blocos na coluna, etc. Avançar. Aqui ele está dando, como eu falei, vamos logo no ANOVA. Olha só. Então, o tratamento foi significativo? O método de embalagem foi significativo? Railton. Oi, professor, não entendi a pergunta. Cortou aqui. O método de embalagem foi significativo? Temos 4 métodos de embalagem. Foi significativo o método de embalagem ou não? Deu abaixo de 0,05, né? Peraí, então foi... Mas Deixa eu foi lembrar. significativo? Foi significativo ou não? Só é significativo quando dá acima de 0,05, não é isso? Quando dá menor. Quando dá menor. Então deu menor. Peraí, deu menor? Deu menor. Quer dizer que pelo menos um método de embalagem foi diferente dos outros. Diferente. No caso aqui não deu significância nas linhas e nas colunas, mas o delineamento experimental foi feito em quadrado latino. Tudo bem?
O que interessa mesmo é aqui, como a gente tinha falado, tá? Perfeito. Vamos lá. Normalidade. Deu normalidade dos resíduos aqui, ó. Tudo bem? Normalidade dos resíduos. Isso eu já estou passando mais batido, porque a gente já viu com bastante detalhe nas aulas anteriores, tá bom? E apresentando a, as hipóteses nula e alternativa, etc. Então, vocês já estão craques nisso. Aqui, ó, o que podemos concluir? Qual foi o melhor método de embalagem? Método 3? Tá, Railton falou o método 3. O Felipe fala quem? Qual que foi? Felipe? Acho que ele caiu, professor. Tá. Então, a Carol, qual foi o melhor método de embalagem? Para mim foi o método 1, porque teve menor tempo de processo, né? Tá. O Franz, qual foi o melhor método de embalagem? Eu também acho que é um professor. Tá. Milena. Pero, Tá. pero estadísticamente no existe diferencia entre 3 tratamientos. Entre esses três, né? Ajá, no existe diferencia. É verdade. O 4, o 2 e o 1. Eu não tinha visto que era igual. E aí? E agora? Não, tá certo, professor, eu estava errada. É o método 2, o método 4 e o método 1 são estatisticamente iguais, né? Isso, isso. E ali, se vocês foram, se estariam trabalhando numa empresa, qual vocês definiriam? Eles são estatisticamente iguais, certo? Perfeito. Ali vocês poderiam avaliar outras variáveis respostas, por exemplo, custo. Vamos supor que o método 4 foi o mais econômico, menos oneroso, então a gente escolheria o método 4, porque o 4, o 2 e o 1 são estatisticamente iguais, certo? São superiores ao método 3, superiores no sentido que são melhores porque precisam menos tempo para conseguir ser feito a tarefa. Perfeito, pessoal? Sim, perfeito.